Olá pessoal, começo mais uma vez a aula agradecendo a todos aqueles que estão assistindo as minhas videoaulas e agradecendo da mesma maneira aqueles que se inscreveram no nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Agradeço principalmente aqueles que estão compartilhando minhas videoaulas com outras pessoas. É importante isso porque assim vocês ajudam a fazer esse canal. Nessa aula, dando continuidade ao assunto de pontuação, ou seja, o estudo dos sinais que reproduzem na língua escrita os recursos da língua falada, vamos estudar um sinal de pontuação especial, a vírgula. A vírgula demanda um estudo mais complexo. Nas próximas aulas, eu estarei dando dicas para a redação do Enem. Por isso, é importante, anteriormente, nós estudarmos a vírgula e com atenção. Sim, porque a pontuação, de um modo geral, é importante para se fazer a redação. E a vírgula, como eu já disse, demanda um estudo mais complexo. A vírgula indica uma pausa breve na leitura. Ela é usada basicamente para separar alguns elementos da oração, não todos. Vamos estudar alguns casos obrigatórios e alguns casos proibidos da vírgula. Primeiramente, os casos obrigatórios. A vírgula é obrigatória para separar os elementos mencionados numa relação. Por exemplo, na frase: o senhor Ferreira possui, além de 2 casas, um museu, uma fazenda e uma indústria de tecidos. Outro caso de vírgula obrigatória é separar o aposto. Vênus, deusa do amor, nasceu das espumas do mar. Outro caso de vírgula obrigatória é separar o vocativo. Garçom, traga-me uma cerveja. Outro caso de vírgula obrigatória é separar elementos repetidos. Adriana era uma mulher feliz, feliz e de bem com a vida. A vírgula também é obrigatória para separar o nome de um lugar de uma data. Rio de Janeiro, 10 de abril de 2014. A vírgula também é obrigatória para introduzir orações coordenadas, exceto as iniciadas pela conjunção e. Gosto de você, mas tenho que partir. Como eu disse, a exceção é quando a oração coordenada é iniciada pela conjunção e. Tomei o café e fui tomar banho. No caso que é obrigatório para separar as orações subordinadas adjetivas e explicativas, é o entre vírgulas. Renato, que estava doente, ainda não estava se sentindo bem. O entre vírgulas é usado também para separar expressões explicativas, como na frase: Van Gogh, aliás, foi um grande pintor. A vírgula também é obrigatória para separar orações coordenadas assindéticas. O governador venceu a eleição, tomou posse, foi afastado. A vírgula também é obrigatória para separar a elipse, ou seja, o desaparecimento de um termo. Por exemplo, na frase: João comprou doces, Mário salgadinhos. Percebem como nessa frase, essa vírgula está indicando a elipse do verbo comprar. A vírgula também é obrigatória para separar orações subordinadas reduzidas de gerúndio e particípio. Como exemplo de oração reduzida de particípio, podemos citar: terminada a aula, os alunos saíram da sala. A vírgula separa a oração reduzida da oração principal. Como exemplo de oração reduzida de gerúndio, fazendo mais de 1000 gols, Pelé se tornou o atleta do século. A vírgula também é obrigatória para separar orações principais precedidas de subordinadas. À medida que o tempo passava, ele se sentia mais disposto. Agora vamos estudar os casos de vírgula proibida. Segue um quadro.
Alguns casos em que a vírgula é proibida: entre sujeito e verbo, entre verbo e seu complemento, antes de orações subordinadas e substantivas e depois da palavra que. Uma observação importante é que em todos esses casos o que pode haver é um entre vírgulas. No primeiro caso, podemos usar a famosa frase: o gato pulou o muro. Não existe a vírgula entre o gato e pulou. Podemos colocar um entre vírgulas: o gato que estava preparado pulou o muro. No segundo caso, a mesma frase pode ser usada como exemplo: o gato pulou o muro. Não existe a vírgula também entre pulou e o muro, porque o muro é o complemento objeto direto do verbo pular. Mas nós podemos colocar um entre vírgulas: o gato pulou sem pensar o muro. No terceiro caso, podemos usar a frase: parece que passou um vento por aqui. Depois do parece, não existe a vírgula, porque não existe vírgula antes de orações subordinadas e substantivas. Podemos botar um entre vírgulas: parece, devido às árvores caídas, que passou um vento por aqui. E no quarto caso, podemos usar como exemplo a frase: o jogador que estava contundido foi excluído. Não existe a vírgula depois da palavra que, mas nós podemos colocar um entre vírgulas: o jogador que, conforme o laudo médico, estava contundido foi excluído. Para quem estiver estudando para as provas do Enem, eu quero sugerir que revejam essa aula o máximo de vezes possível, ou pelo menos até que já tenha memorizado. As questões de pontuação do Enem, de um modo geral, tratam de vírgula e de hífen, mas o hífen foi o assunto de uma outra minha videoaula já anterior a essa. Nessa aula estamos encerrando o assunto de pontuação. No dia da publicação dessa videoaula vai estar faltando mais ou menos uns 12 dias para a prova do Enem. Por isso as nossas próximas aulas vão tratar de dicas para as redações do Enem. Eu só não comecei essa sequência de aulas antes porque não era possível se tratar de redação sem terminar o assunto de pontuação. De qualquer maneira, aguardem as próximas aulas. E boa sorte para você que está fazendo a prova do Enem.